Mudanças de fase, calor latente. Vimos que quando cedemos calor a um corpo, este aumentará a sua temperatura. Porém, esse calor pode ser utilizado para não aumentar a temperatura, e sim para modificar o estado físico do corpo. Tal calor é denominado de calor latente. A mudança de estado pode ser, olha bem, nós temos aqui o estado sólido, líquido e vapor. Vamos pensar na água, tá? No estado sólido nós teremos o gelo. No gelo, ao derreter o gelo, nós iremos fundir o gelo, nós chamamos fusão. O gelo virando líquido, virando água. E aí você vai esquentar a água e vai chegar um momento que a água irá ferver. Ou seja, a água irá vaporizar. Ela estará sendo transformada em vapor. Vapor de água. Tá? Então eu estou dando exemplo da água, que normalmente nós trabalhamos com a água, tá? Mas pode ser outros líquidos aí, outras substâncias. Bom, quando você tem vapor de água, você pode condensar esse vapor e esse vapor então irá virar líquido. Isso será a condensação ou liquefação. E o líquido, por sua vez, você depois pode congelar esse líquido, que nós chamaremos então de solidificação. Esse líquido tornará a virar gelo. Tá? Então nós temos aqui fusão, vaporização, a condensação ou liquefação e a solidificação. Estas são as mudanças de fase. Agora você pode ir também direto do estado sólido para o estado de vapor, que nós chamamos de sublimação, que normalmente é dado como exemplo a naftalina, né, que é mais fácil a gente encontrar no cotidiano aí. A naftalina, que você normalmente coloca nas gavetas, né, ela vai vaporizar direto. Ela sai do estado sólido para o estado de vapor. E a sublimação inversa é quando você vem do estado de vapor para o estado sólido. Nós achamos alguns exemplos aí na internet, tá, como o iodo. Na purificação do iodo, você tem esse processo nas chaminés, na hora da purificação do iodo. Então o que vai ser importante você entender aqui? Na hora da mudança do estado, não vai haver mudança de temperatura. O calor que você cede para a substância vai servir para mudar o estado da substância. Então, para você entender melhor, você tem uma pedra de gelo a 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius, esse gelo vai começar a derreter. Então, você doa calor para esse gelo, e esse gelo não vai aumentar a temperatura. Ele irá fundir, será fusão. O calor que você doa para o gelo vai fazer com que o gelo vire líquido e não aumente a temperatura. Quando o gelo se fundir, virar líquido, você terá aí o líquido, por exemplo, a água, a 0 graus Celsius. E aí então você vai poder aquecer essa água até 100 graus Celsius, que é o momento em que a água irá ferver, irá vaporizar. Então você vai gastar uma energia para esquentar a água, mas no momento em que a água começa a ferver, a vaporizar, a energia que você doa para a água não vai ser mais para aumentar a temperatura, e sim para que ela mude de fase, para que ela vaporize. Bom, virou vapor. O vapor você pode aquecer o vapor também, tá? Você pode doar calor para o vapor para que ele aqueça. Mas vamos supor que você retire calor do vapor. Se você retirar calor do vapor, o vapor vai esfriar. Vai chegar um momento em que esse vapor irá condensar ou liquefazer. E aí então você vai estar tirando o calor do vapor para que esse vapor vire líquido. Quando você retira calor do vapor para que ele vire líquido, você irá tirar uma quantidade de calor, não para que ele varie a temperatura, e sim para que ele mude de fase, para que ele venha do vapor para a fase líquida. Você continua retirando calor
do líquido, o líquido vai esfriar. Vai chegar um momento que esse líquido irá congelar, irá solidificar, irá virar gelo. Quando isso acontece, você irá retirar calor do líquido, não para que ele varie a temperatura, e sim para que ele mude de fase, passe do estado líquido para o estado sólido. Você terá aí a solidificação do líquido, o líquido virando sólido, virando gelo, quando a gente pensa no caso da água aí. Ok? E esse gelo você pode esfriar mais ele, tá? Se você continuar tirando calor do gelo, você pode atingir, o gelo, por exemplo, entra no estado sólido a 0 graus Celsius. Né? Se você continuar tirando calor do gelo, ele pode atingir menos 10 graus Celsius, menos 20 graus Celsius. O freezer, por exemplo, ele atinge uma temperatura de 18 graus abaixo de zero. Tá? Então, se você tem uma água, coloca a água no freezer, a água inicialmente vai estar no estado líquido. Inicialmente você vai retirar calor da água, tá? O freezer vai retirar calor da água. Retirando o calor da água, a água irá solidificar. Ela virará gelo. Se o gelo continuar no freezer, a 0 graus Celsius, esse gelo continuará perdendo calor para o ambiente. Então é como se você estivesse ainda retirando mais calor do gelo. Esse gelo ele pode atingir dentro do freezer uma temperatura de 18 graus abaixo de zero. Tá? Mas o que nós vamos estar estudando nesse capítulo? Exatamente nessa mudança de fase. Tá? Porque para esquentar o sólido, líquido ou vapor, nós já estudamos, a gente usa aquela fórmula aqui, macete, que quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E agora para a mudança de fase? O que nós teremos? O calor latente de mudança de estado de uma substância é igual à quantidade de calor que devemos ceder ou retirar de 1 grama da substância para que ela mude de estado. Matematicamente, tá, nós teremos que o calor latente, que nós iremos representar pela letra L, vai ser dado pela razão entre a quantidade de calor cedida para o corpo dividido pela massa do corpo. Tá? Então nós teremos aqui, olha, isso aqui seria o quê? Caloria por grama. Vê que bate aqui com a definição, né? Que é igual à quantidade de calor que devemos ceder ou retirar de 1 grama da substância para que ela mude de estado, ou que mude de fase. Tá? Então nós teríamos aqui caloria por grama. Normalmente a gente usa essas unidades, né? Porque poderia ser também joule por grama, joule por quilo, tá? Mas normalmente a gente adota a caloria por grama. Mas olha, a partir dessa equação aqui, eu não posso passar massa para cá multiplicando? Então o que nós teríamos aqui? Olha, se eu passar a massa multiplicando, eu terei que a quantidade de calor será igual ao produto da massa vezes o calor latente de mudança de fase aí. Ok? Lembre-se, né? No capítulo anterior eu dei a formulinha que macete. Essa aqui nós podemos chamar agora que mole. Tá? Olha que moleza. Tá? Que mole. Onde Q é a quantidade de calor cedida ou retirada da substância, M é a massa da substância e L, calor latente de mudança de fase. Bom, essa quantidade de calor latente aí, ela pode ser positiva ou negativa, conforme o corpo receba calor ou ele ceda calor. Normalmente é usado, tá? Como a gente normalmente trabalha com a água, né, que nós temos a mudança na natureza e fácil de ser reproduzida em laboratório, essa experiência, então nós teremos o seguinte: normalmente o calor latente de fusão do gelo a 0 graus Celsius vai ser dado por 80 calorias por grama. Calor latente de solidificação da água a 0 graus Celsius, a gente adota então menos 80 calorias por grama. Note que para derreter o gelo, fundir o gelo, né, derreter o gelo, eu vou usar 80 calorias para cada grama de gelo, para que ele mude de fase.
Já para solidificar a água, ou seja, para que a água vire gelo, eu vou retirar 80 calorias por cada grama aí. Olha, isso aí tudo a gente adota uma atmosfera, tá? Porque você, quando muda a pressão, tá, em cima da experiência, essas temperaturas de fusão e vaporização, elas vão mudar, tá? Então você pega uma cidade aí mais ou menos a 500, 600 metros acima do nível do mar, a temperatura de vaporização, por exemplo, não é mais 100, passa a ser 96, 95. Então isso vai depender da pressão atmosférica. Então normalmente a gente adota essa experiência a nível do mar, com a pressão de uma atmosfera. Tá? Aí a gente adota esses valores aqui. 0 graus Celsius para fundir o gelo e 100 graus Celsius para vaporizar a água. Tá? Olha, o calor latente de vaporização da água a 100 graus Celsius vai ser igual a 540 calorias por grama. Ou seja, você tem que doar 540 calorias para vaporizar 1 grama de água. É muita energia. Tá vendo? Lembra que para você aquecer a água, você usa 1 caloria por grama de água. Para você aquecer a água. Agora, para você ferver a água, para você vaporizar a água, para que ela mude de fase, você vai ter que doar 540 calorias para cada grama de água. Tá? A água vai demorar muito mais a ferver. Tá? Calor latente de condensação, né? No caso de você estar trazendo vapor para a água, então vai ser de menos 540 calorias por grama. Quando eu falei aqui anteriormente que você vai demorar muito mais para ferver a água, né? Você imagina o seguinte, você coloca uma água para ferver. Inicialmente a água vai esquentar, ela demora a começar a ferver. Tá? Você tem que doar 1 caloria para cada grama de água para que ela esquente. Mas quando a água começa a ferver, você passa a ter que doar 540 calorias para cada grama. Aí você vê que a água fica fervendo, fica vaporizando, mas ela fica muito tempo fervendo ali. Para que você evapore completamente essa água, você vai ter que deixá-la muito tempo no fogo. Tá? Porque ela vai consumir muito mais caloria para que você vaporize apenas 1 grama de água. Vamos a um exercício de aprendizagem, vamos ver como é que isso funciona para você entender bem. Um bloco de gelo de massa 600 gramas encontra-se a 0 graus Celsius. Vamos pegar então a solução aqui. Eu tenho uma massa de 600 gramas que está inicialmente a 0 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a essa massa para que se transforme totalmente em água a 0 graus Celsius. Olha, não estou querendo esquentar a água, não. Estou querendo simplesmente pegar um gelo que já está a 0 graus Celsius e transformar esse gelo completamente em água a 0 graus Celsius. Ou seja, eu estou querendo simplesmente derreter o gelo. Então a temperatura final também vai ser 0 graus Celsius. Eu quero saber então qual é a quantidade de calor, sabendo-se que o calor latente de fusão equivale a 80 calorias por grama. Muito bem, então eu vou usar aí o que? É o que mole, né? É a equação que foi fornecida para a gente para mudança de estado. Q é igual a massa vezes o calor latente de mudança de estado. Vamos substituir, eu tenho aí uma massa de 600 gramas e o calor latente de mudança de fase é 80 calorias por grama. Observe que grama por grama aqui, olha, vai simplificar. Vai sobrar apenas caloria. Bom, 6 vezes 8, 48, com 3 zeros, né? Vai dar 48.000 calorias é a resposta. Ou 48 quilocalorias como resposta também é válido aí. As duas respostas aí. Então eu vou gastar 48 quilocalorias para derreter esses 600 gramas de gelo aqui, para que esse gelo simplesmente vire água, ok? Vamos para outro exemplo. Olha só, esse aqui é mais complexo, tá? E bem mais completo. Determine a quantidade de calor necessário para transformar 20 gramas de gelo a 20 graus negativos
em vapor de água a 120 graus. Então olha bem, hein? Eu tenho uma temperatura inicial de menos 20. Vamos pegar esses dados aí. Solução. Primeiro, eu tenho uma massa de 20 gramas. Tenho uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius. Então é gelo supergelado. Eu quero transformar esse gelo em vapor de água a uma temperatura de 120 graus Celsius. Bom, e depois eu vou querer que monte o diagrama, tá? Olha, são dados, tem aqui, tá, o calor específico do gelo, o calor específico da água, o calor latente de fusão, o calor latente de vaporização e o calor específico do vapor. Tá? Então, primeiramente, vamos pensar aqui o que vai estar acontecendo. Olha, eu tenho inicialmente o gelo no estado sólido a 20 graus negativos. O gelo não se funde a 0 graus? Então, primeiro, eu vou ter que aquecer esse gelo, porque ele está a 20 graus negativos. Eu vou ter que aquecer esse gelo até 0 graus Celsius. Depois que eu aquecer esse gelo até 0 graus Celsius, aí sim eu vou poder fundir o gelo, fazer com que esse gelo vire água. Após fundir o gelo, após o gelo virar líquido, né, a água, eu vou ter que esquentar essa água até 100 graus Celsius. Então eu vou ter que variar a temperatura da água de 0 a 100 graus Celsius. Que você vai ter aí a água inicialmente a 0 graus Celsius. A 100 graus Celsius, aí sim, após aquecer essa água, que aí eu vou usar o queimacete, né, para aquecer essa água, eu vou ter que vaporizar essa água. Para vaporizar essa água, aí eu vou ter que usar o quimole, né? Eu vou ter que usar aí o calor latente de vaporização da água. Vaporizada a água, eu vou ter vapor de água a 100 graus Celsius. E aí então eu vou ter que aquecer esse vapor de água até 120 graus Celsius. Vai variar de 100 a 120 graus Celsius. Então nós temos que ir aí por etapa. E você tem que pensar bem em cada etapa que você está, se vai estar variando a temperatura ou se vai estar mudando de fase. Então, inicialmente, vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Eu terei que esquentar o gelo de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. Eu não posso esquentar direto até 120 não, porque nós vamos ter mudança de fase. Então, primeiramente, vamos esquentar o gelo de menos 20 a 0 graus Celsius. Para esquentar a substância, eu uso o queimacete. Q é igual a mc delta T. Isso aqui eu vou estar trabalhando com o gelo. Olha aqui, calor específico do gelo, 0,55. Isso que eu vou ter que substituir aqui. Tá? Então vamos substituir aqui, olha. Q vai ser igual massa de gelo, 20 gramas. Calor específico do gelo, 0,55. Variação de temperatura. Olha, o gelo inicialmente não estava a 20 graus negativos. Eu vou ter que esquentar ele até 0 graus Celsius. De menos 20 a 0. Então eu terei aqui, ó, temperatura final 0 menos temperatura inicial que eu tinha, menos 20. 0 menos menos 20, isso aqui vai dar 20. Substituindo, eu vou ter, olha, 20 vezes 0,55 vai dar 5,5 vezes 2. 11. 0 menos menos 20, 20. 11 vezes 20 vai dar aqui 110 vezes 2, 220 calorias. Essa é a quantidade de calor que eu usei só para esquentar o gelo. Bom, agora então eu tenho um gelo, né? Eu tenho 20 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Eu vou ter que derreter esse gelo. Eu terei que fundir esse gelo. Então a segunda parte, fundir o gelo. Olha, eu estou aqui agora na fusão do gelo. Para fundir o gelo, o que eu uso? Eu uso quimole. É a nossa segunda equação aí, né? Q é igual a massa vezes o calor latente de mudança de estado. Vamos derreter então esse 20 gramas de gelo.
Quantidade de calor, então, vai ser a massa 20 vezes o calor latente de fusão do gelo. Qual é o calor latente de fusão? 80 calorias por grama. 20 vezes 80 vai dar 1.600 calorias. Tá? Observe que para derreter o gelo, eu já gastei mais energia do que para esquentar o gelo. Né? Para esquentar o gelo, rapidamente ele esquenta. Agora, para derreter o gelo, olha, já gastei mais energia aqui. O que eu tenho agora? Eu terei agora água a 0 graus Celsius, porque quando você derrete o gelo, não vai esquentar. Vai apenas, você gasta essa energia para que o gelo mude de fase. Agora, então, nós teremos água a 0 graus Celsius. Então, na terceira etapa, o que nós vamos fazer? Esquentar agora essa água até 100 graus Celsius. Porque eu não estou querendo vapor de água a 120 graus. Então, eu tenho que esquentar essa água agora de 0 a 100 graus Celsius. E para esquentar a substância, você vai usar o que-macete. Onde o calor específico agora vai ser da água. Então eu tenho aqui a massa, 20 gramas de água agora, porque eu derreti todo esse gelo, né? Ele virou água, 20 gramas de água. Calor específico da água, 1. Variação da temperatura da água. Olha, eu estou levando a água de 0 a 100 graus Celsius, até essa água começar a ferver. Então, de 0 a 100, ela vai estar variando a temperatura. Por isso que eu usei o que-macete. Então, fazendo a conta agora, olha, 20 vezes 100. 20 vezes 100 vai dar 2.000 calorias. Tá? Observe, então, que eu gastei 2.000 calorias para elevar a temperatura da água de 0 a 100 graus Celsius. Você vê que com relação ao derretimento do gelo aqui, olha, até que foi um pouco mais, né? Ou seja, eu gastei muita energia simplesmente para derreter o gelo. 1.600 calorias. Que com 2.000 calorias eu elevo a temperatura da água de 0 a 100 graus Celsius. Nessa quantidade de água, né? 20 gramas de água aí. Tá bom. Acabei de chegar a 100 graus Celsius. O que vai acontecer com essa água agora? Ela vai começar a ferver. Vai mudar de fase. Nós iremos agora vaporizar a água. E para que você mude de fase a água, o que nós vamos ter que fazer? Para vaporizar a água aqui, ó, vaporização. Eu vou usar mudança de fase que mole. Então eu terei aí, ó, a massa de água que eu tenho vezes o calor latente de vaporização. Olha, calor latente de vaporização, 540 calorias por grama, tá vendo? A energia é grande aqui. Tá? Então vamos substituir isso na equação. Olha, a massa 20 gramas vezes 540, que é o calor latente de vaporização. 540 vezes 20 vai dar 54 vezes 2, vai dar 108, com 2 zeros aí, né? Então, 10.800 calorias para vaporizar água. Olha como agora eu estou gastando energia. Só para ferver a água. Tá vendo? Para vaporizar a água, eu gasto 10.800 calorias. Note como é muito mais do que tudo que nós calculamos anteriormente aqui. Tá? Então eu vou gastar muita energia para vaporizar essa água. A água custa ferver, ela fica fervendo ali um tempão. Tá? Bom, mas quando eu tenho vapor de água agora em mãos, né, estou supondo aí um ambiente fechado, tá? Eu agora quero elevar a temperatura desse vapor até 120 graus Celsius. Então agora eu tenho vapor de água a 100 graus Celsius e quero elevar a temperatura desse vapor até 120 graus Celsius. Tá? Então, olha, agora eu quero esquentar o vapor. Para esquentar o vapor, né, nós estamos aqui, olha. Eu quero esquentar o vapor de 100 a 120 graus Celsius. Tá? Para isso eu vou usar então o que-macete. E vou usar aqui o calor específico do vapor. Vamos substituir isso, olha. Quantidade de massa de vapor que eu tenho. 20 gramas, que é a mesma massa que eu tinha de gelo lá no início, né? Eu não estou perdendo massa, 20 gramas. Calor específico do vapor, 0,5 calorias por grama, graus Celsius. E variação de temperatura, olha, eu quero levar a temperatura do vapor de 100 até 120. Então, muito cuidado com isso aqui.
Tá? Eu terei aqui uma variação de temperatura, então, de apenas 20 graus Celsius. Olha, 20 vezes meio aqui vai dar 10, né? 10 vezes 20 vai dar 200 calorias. Ok? Também é pouco calor aí, tá? Para esquentar o vapor, tá? Você esquenta com facilidade, né? Afinal de contas, o calor específico dele é bem baixo. Bom, vamos à resposta do problema agora. O que eu queria? Determine a quantidade de calor necessária para transformar 20 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor de água a 120 graus Celsius. Então, para ter essa quantidade de calor total, eu terei que somar tudo agora. Então, olha, eu terei que somar todos esses valores aqui. Primeiramente, eu esquentei o gelo, gastei 220 calorias, vamos chamar de Q1. Depois, eu fundi o gelo, gastei para isso 1.600 calorias, vamos chamar de Q2. Esse gelo virou água, aí eu tive que esquentar a água. Eu gastei 2.000 calorias para esquentar a água, vamos chamar de Q3. Depois eu tive que vaporizar a água, vamos chamar isso aqui de Q4. Eu gastei 10.800 calorias, chamei de Q4. Depois eu tive que esquentar esse vapor de água. Para esquentar esse vapor de água, eu usei 200 calorias, que eu vou chamar de Q5. Então, para saber a quantidade total, eu terei que somar, né? A quantidade de calor total será a soma de Q1 até Q5 aqui. Substituindo esses valores, eu terei como resposta 14.820 calorias. Essa foi a quantidade total de calor que eu gastei para elevar a temperatura de 20 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius até vapor de água a 120 graus Celsius. Bom, observe que eu peço aqui também, tá, para o problema ficar bem completo, monte um diagrama temperatura em função da quantidade de calor. Tá? Porque é muito importante não só você montar esse diagrama, como também saber interpretar o diagrama. Então vamos lá, eu quero montar um diagrama aqui, olha, temperatura em função da quantidade de calor fornecida para a substância aí. Tá? Então no eixo temperatura aqui eu vou colocar as temperaturas que me interessam aqui, né? A temperatura inicial não foi menos 20, eu sei que em 0 grau é importante porque o gelo vai derreter, 100 graus a água vai começar a ferver, então eu coloco essas temperaturas mais importantes aqui ó, no diagrama, tá? Menos 20, 0, 100 e 120, que é a temperatura final que eu quero atingir. E a quantidade de calor nós vamos acrescentando aqui. Inicialmente, eu não gastei 220 calorias para elevar a temperatura do gelo de menos 20 até 0 graus Celsius. Vamos representar isso aqui, ó, 220 calorias para elevar a temperatura do gelo aqui. Bom, para derreter esse gelo, para fundir o gelo, tá, observe que durante a fusão o gelo não vai variar a temperatura. Eu vou continuar dando calor para o gelo derreter, para ele fundir. Eu vou doar para o gelo 1.600 calorias. Então preste muita atenção, eu não vou poder colocar aqui 1.600, porque eu já tenho 220. Tá? Então eu vou somar esses 220, 1.600 calorias. Somando 220 a 1.600 aqui, eu terei 1.820 calorias, não é isso? Aqui, ó, 1.820 calorias, eu doei, tá? 1.600 calorias aqui, olha, para fundir o gelo. Não vai haver variação de temperatura. Tá? Aqui eu vou estar fundindo o gelo. Bom, partindo do princípio então que todo o gelo virou água. Então agora eu vou esquentar a água de 0 a 100 graus Celsius. Para isso eu vou gastar 2.000 calorias. Então nós iremos somar 2.000 calorias aqui, olha, vai dar 3.820 calorias aqui, né? Para que a água varie a temperatura de 0 a
100 graus Celsius, olha, 3.820, tá? Eu peguei o que eu tinha anteriormente e somei as 2.000 calorias. Bom, agora eu vou ter que ferver a água, né? Vaporizar a água. Para isso, então, a água não vai variar a temperatura. E eu terei que doar aqui uma quantidade de calor grande, olha, 10.800 calorias. 10.800 somado a 3.820 aqui, eu terei 14.620 calorias. Olha, eu estou doando 10.800 calorias e a água não está variando a temperatura, ela está vaporizando. Bom, agora aqui eu tenho então a 100 graus Celsius vapor de água. Eu vou aquecer esse vapor de água até 120 graus Celsius. Para isso eu vou gastar mais 200 calorias. Vamos somar 200 aqui, vai dar 14.820, não é? Para até o final aqui, olha. Tá, eu tenho agora aqui vapor a 120 graus Celsius. Observe que se eu falar com você, né, porque eu poderia dar esse diagrama e pedir, por exemplo, tá, eu te dou esse diagrama e falo assim, qual é o calor específico da água? Determine o calor específico na fase líquida. Se eu te falar que inicialmente você tem aqui a fase sólida, fundiu, isso aqui é a fase líquida. Depois vaporiza para o vapor. Tá? Então a fase líquida você teria aqui, ó. Para calcular o calor específico na fase líquida, você pegaria aqui, olha, variação de temperatura, que é o cateto oposto aqui, ó. E o cateto adjacente, quantidade de calor fornecida. Tá? 3.820 menos 1.820. Você teria aqui, ó, 2.000 calorias aqui, ó. E aí, usando a equação Q macete, você teria o Q, o ΔT e a massa. Não teria que te dar a massa para você calcular o calor específico. Ok? Nós vamos ter mais aí problemas para você poder treinar isso aí. Ok? Problema, então, resolvido aqui. Olha o terceiro problema. Agora eu dou o diagrama, tá vendo? Para você. Temperatura em graus Celsius, quantidade de calor em caloria. Um corpo inicialmente sólido de massa 80 gramas, vamos pegar esse dado, solução, massa 80 gramas. Recebe calor e sofre variação de temperatura conforme indica o gráfico. Então, olha, nós temos o gráfico aqui, olha. Aqui eu estou doando uma quantidade de calor. A substância inicialmente estava no estado sólido, quer dizer, isso aqui ela irá fundir, fusão, para virar líquido. Ok? Pede-se a temperatura de fusão da substância. Olha, essa está fácil, porque a temperatura eu já dou aqui. Não é aqui que está ocorrendo a fusão? A fusão ocorre no trecho BC. Então, para calcular a letra A aqui, olha, a fusão ocorre no trecho BC. Que temperatura é essa aqui? 200 graus Celsius. Você não tem que calcular nada, já está no gráfico. Temperatura 200 graus Celsius. É a temperatura de fusão. Letra B. Calor latente de fusão. Bom, vamos calcular então o L aqui. Eu quero na letra B o calor latente de fusão. Você vai usar então o que mole, né? Qual é a massa da substância? 80 gramas. Você vai substituir 80 gramas aqui. E a quantidade de calor? Para você achar o calor latente, eu preciso da quantidade de calor. Qual foi a quantidade de calor fornecida aqui? Ó? De 100 a 300, você vai ter 200, né? Que é 300 menos 100. 300 menos 100, 200. Massa, 80 gramas, vezes o calor latente de mudança de fase aí. Passo 80 dividindo 200 por 80, simplificando, 20 por 8 vai dar 10 por 4, 5 por 2, 2,5, né? 2,5 calorias por grama. Tá? Observe que você tem que doar apenas 2,5 calorias para cada grama da matéria. Ok? Esse é o calor latente de fusão do corpo. Agora eu quero o calor específico do corpo no estado sólido. Olha, não é aqui que ele está no estado sólido, é no trecho AB. Tá? Então eu quero
o Czinho aqui. Como está havendo aquecimento aqui, você vai usar o que macete, né? Então vamos lá, eu quero o calor específico no estado sólido, usando o que macete. Quantidade de calor fornecida aqui no estado sólido, apenas 100 calorias, tá vendo? Então esse Q vai valer 100. A massa é 80, o calor específico eu quero. Qual foi a variação de temperatura aqui, ó? De 100 a 200, apenas 100. Então, substituindo isso aí, olha, quantidade de calor 100, massa, calor específico, 200 menos 100, né? Que é a variação de temperatura aqui, vai ser 100 aqui. Então, fazendo a conta aí, olha, 100 é igual a 80 vezes calor específico vezes 100. Passa o 100 dividindo, 100 por 100 vai simplificar. O 80 também vai vir dividindo, vai dar 1,80 avos, né? Você vai ter aqui que o calor específico é 1,80 avos caloria por grama grau Celsius. Você poderia fazer a conta aí e chegar a 0,0125 calorias por grama grau Celsius. Tá? O que significa isso? Que você tem que doar 0,0125 calorias para cada grama da matéria, tá? Para cada grama aí desse sólido, para que ele varie a temperatura em 1 grau Celsius. Letra D. Calor específico no estado líquido. Então vamos lá, calor específico no estado líquido. Olha, o estado líquido está aqui, né? Porque aqui era sólido, fundiu, agora aqui é estado líquido, é o trecho CD. Eu quero calor específico no estado líquido, tá? Então, o calor específico no trecho CD. Para isso, não está havendo variação de temperatura? Que macete. MC delta T. Massa eu conheço, 80 gramas. Calor específico eu estou procurando. Variação de temperatura. Olha, qual foi a variação de temperatura no trecho CD? De 200 para 300 aqui, ó, 100 graus Celsius. E a quantidade de calor fornecida? De 300 para 600, que é esse trecho, você terá 300 calorias. Tá? Então vamos lá, 300 calorias, né? Então vamos substituir isso, olha. 300, massa 80, calor específico, variação de temperatura 100. Olha, o 100 dividindo aqui, vai cortar 0 com 0, vai dar 3, né? O 3 sobre 80. Então, simplificando aí, ó, calor específico 380 avos, calorias grau Celsius. Se você fizer o cálculo aí, vai dar 0,0375 calorias por grama grau Celsius. Ok? Então, muita atenção, tá? Você tem que ver aí como varia a temperatura no estado sólido, a temperatura que ela funde, como varia a temperatura no estado líquido, depois ela vaporiza, e como varia a temperatura no estado de vapor. Isso aí seria um geral da matéria aí, tá? Você tem que respeitar cada intervalo de temperatura e como está sendo doado esse calor para a substância. Ou retirado o calor da substância, né? Porque você também pode retirar calor para que essa substância esfrie, né? Então ela vai mudar de fase, liquefazendo e depois solidificando. Ok? Olha, fica aí a lista de exercício, tá? Para você treinar. E aí não deixe de treinar antes de passar para o próximo capítulo, ok? Grande abraço e até a próxima aula.